Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a principiar o jornal da Haq TV. 15 indivíduos encontram-se detidos nas celas do Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique, no distrito de Miconte, em Nampula, por espancarem as autoridades locais, a quem acusam de alegada propagação da cólera na região. O caso ocorreu na semana passada no posto administrativo de Purane, seriamente afetada pela doença. Na tentativa de evitar o alastramento da doença, as lideranças locais têm assumido o papel de ativista, disseminando mensagens de saúde primária nas comunidades. Terá sido numa dessas vezes que um grupo de populares decidiu pelo uso da força em Curane. Tivemos a ocorrência de um caso de desinformação, ocorrido cerca das 21 horas do dia 16 de março de 2020, isto no posto administrativo de Corane, onde um grupo de populares decidiram vandalizar a casa dos líderes comunitários, o posto policial, alegadamente por estes líderes comunitários estarem a proliferar a propagação da cólera a nível daquele posto administrativo. Dado este fato, a polícia teve que intervir e, da ação da polícia, 15 indivíduos ficaram detidos em conexão a este caso e que já decorrem todos os trâmites legais para a sua responsabilização. No habitual encontro semanal com jornalistas, o porta-voz da PRM falou da detenção de outro grupo pelo seu envolvimento em vários crimes, bem como o abate de um hipopótamo que devastava os campos agrícolas no posto administrativo de Churulo, em Malema. Cerca das 9 horas do dia 14 de março de 2020, no posto administrativo de Churulo, a nível do distrito de Malema, a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente teve que abater um hipopótamo que encontrava-se em conflito com a população, devastando culturas, e o fato foi consumado e os restos deste animal foram entregues aos serviços distritais de atividades econômicas para outros procedimentos. 2 acidentes, um dos quais mortal, foram registrados pela polícia em Nampula ao longo da semana finda. Da província de Nampula acusa o presidente do Conselho Autárquico de Nampula de falta de articulação com as instituições do Estado na partilha de informações relacionadas com a situação de cólera, que já registra cerca de 254 casos cumulativos na urbe. Metgonola mostrou-se preocupado com a situação e pediu uma maior colaboração de todos, no sentido de se encontrarem soluções viáveis para o problema. A mensagem que nós deixamos quando visitamos o município é o cuidado que se deve ter na partilha de informação. Porque o que sentimos é que por vezes, grande parte dos problemas que temos é porque não há esta comunicação entre diferentes instituições. A título de exemplo, nós dizíamos na altura que na cidade de Nampula é dos pontos onde temos altos índices dentro da nossa província, altos índices em relação à cólera. E na altura o presidente do município não dizia que não tinha informação sobre a ocorrência de cólera. E só o caso de Nampula, nesse período, nós tínhamos já nas últimas 24 horas entrada de 6 casos que faziam um cumulativo de cerca de 254 casos. Então, ter 254 casos de registro de cólera ao nível da cidade e esta informação não chegar ao presidente do município tem que preocupar a todos nós. É com tiros que acordou esta segunda-feira a vila de Mocima da Praia, na província de Cabo Delgado. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, Orlando Mudomane, que, sem avançar muitos dados, explicou que os insurgentes assaltaram a base das Forças de Defesa e Segurança e colocaram barricadas ao longo das principais rodovias. Neste momento, o Comando-Geral da PRM indica que as Forças de Defesa e Segurança estão no teatro das operações para repor a ordem e tranquilidade pública. Mudomane escusou-se a comentar sobre possíveis baixas, quer de um e do outro lado. O Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique convocou a presente conferência de imprensa para dar a informação oficial de que hoje, por volta das 4h30,
malfeitores, portanto, atacaram a vila sede de Mocimboa da Praia, inclusive o quartel das Forças de Defesa e Segurança, e içaram a bandeira, portanto, dos malfeitores naquela vila. Neste momento decorrem, portanto, esforços no sentido de se repor a ordem e segurança públicas, portanto, naquele local. As forças de defesa e segurança estão a se desdobrar em vários pontos, no sentido, portanto, de identificar os principais pontos que os malfeitores usaram, portanto, para entrar na vila de Mocimboa da Praia. Os malfeitores criaram barricadas nas principais entradas, portanto, àquela vila, e neste momento encontram-se, portanto, na vila de Mocimboa da Praia, e está-se a combater esses malfeitores. As forças de defesa e segurança, portanto, estão neste momento em fogo cruzado com os malfeitores, e acredita-se, portanto, que a qualquer momento a ordem será reposta na vila sede de Mocimboa da Praia. Portanto, é esta informação que nós queríamos aqui prestar, que é para evitarmos especulações de várias ordem por via de quaisquer meios que as pessoas poderiam usar. Portanto, mais detalhes sobre este assunto, mais detalhes, portanto, sobre esta situação que se vive na vila de Mocimboa da Praia, as forças de defesa e segurança darão em um momento oportuno. O Conselho Autárquico da cidade de Nampula poderá ordenar o encerramento de alguns mercados grossistas se a situação do coronavírus se agudizar nos próximos dias no país. No quadro da réplica das medidas preventivas contra a pandemia do Covid-19, Paulo Varral e seus executivos escalaram esta segunda-feira alguns mercados da cidade, com destaque para o da Oeste, um dos mais movimentados da urbe. Durante o diálogo com os agentes de negócio, o edil foi transmitindo mensagens sobre necessidade de lavagem constante das mãos, a preparação adequada dos produtos alimentares, entre outras medidas preventivas. Esta doença é mortal. E não dá tempo a ninguém. Você contraiu, basta começar a manifestar-se, pode não ter tempo de chegar ao hospital, dependendo da distância. Existem só métodos de prevenção para não termos esta doença. Um dos métodos é este: evitar muito aglomerado da população. 50, 100, 30 mil, não sei, não dá. E eu consigo, esta distância é que é a razoável. Um do outro tem que ter no mínimo 1 metro. Quando a distância for maior, melhor será. Está a perceber a família? Agora a mamãe ali está a vender a maçaroca. Não tem água para lavar as mãos, nem ela, nem aos clientes que vendem. É perigoso. Nós queremos vender o nosso sabão para ganhar alguma coisa. Até agora o governo não disse não deu informação contrária de vocês não irem no mercado. Mas evitem a aglomeração de pessoas. Estamos a perceber? E é por essa razão que estamos aqui a difundir esta informação. Este mercado tem que ter, vocês em frente, se for o caso, tem que ter balde. Vossos clientes devem lavar as mãos. Vocês também devem lavar as mãos. O dinheiro que contam, no fim, devem lavar as mãos. Esta é a melhor maneira, a melhor prática para evitarmos esta doença. Em caso de qualquer tentativa de resistências a este tipo de medidas, Varrali não exclui a possibilidade de entrar por outros meios para garantir a vida da população. Nós trabalhamos também com o Ministério da Saúde, a nível da cidade, a nível da província. E se a doença continuar a dizimar vidas na cidade de Nampula e houver muita renitência da população de acatar aquilo que são as nossas orientações do Ministério da Saúde, a única solução é vamos recorrer àquilo que se fez para as escolas, encerrar as escolas. Encerraram-se as escolas, então nós não podemos ser exceção. Se provarmos que esses locais é um foco
muito perigoso para a propagação desta doença, podemos sugerir a quem de direito para encerrar os mercados. A cidade de Nampula conta com 33 mercados entre grossistas e retalhistas e nos quais dependem os mais de 630 mil habitantes. Alguns operadores do comércio informal na cidade de Nampula dizem estar sensibilizados sobre as medidas de prevenção contra o Covid-19. A lavagem das mãos, o uso de luvas e de máscaras são algumas medidas. Neste momento nós temos máscaras e preciso lavar a mão. Muita coisa aqui por aí. Aquele que tiver uma possibilidade de comprar máscaras, luvas, sim. Essa doença devemos evitar lavando as mãos com sabão, cinza ou álcool. Sim. Por exemplo, aqui, como é que faz para prevenir essa doença para si e também para os seus clientes? Para mim, eu uso a máscara e para os meus clientes eu sirvo sabão com água. Sim. Essa doença é que nós estamos mal, não temos como. Comprar essa máscara para prevenir. Exatamente. Se tirar essa máscara, o problema é fazer uma coisa, está a falar com ele, mas prontos, ficamos assim mesmo. Estamos a rezar em nome de Allah. Deixar crianças em casa para prevenir. Quando sai para fora, a volta de fora é para lavar água com sabão. Que em Moçambique já chegou o coronavírus. Então, como prevenir o coronavírus? São várias questões. 30 minutos lavar a mão com sabão, conservar os alimentos e mais coisas. Por exemplo, que medidas faz, por exemplo, agora para si e para seus clientes? Que medidas de prevenção se faz? Para os meus clientes, dou a água com sabão para conservar os alimentos mais limpos, lavar a mão bem com sabão e conservar a comida. Os vendedores informais da cidade de Nampula reforçam medidas de prevenção de coronavírus dias depois das autoridades de saúde anunciarem o registro do primeiro caso no país. O uso de luvas e máscaras está no topo dentre várias medidas de prevenção do coronavírus nos principais mercados da cidade de Nampula. Devido à ligeira subida de preços de alguns produtos, alguns até usam máscaras improvisadas para safar da doença. Esta máscara é no âmbito da prevenção da coronavírus, visto que é uma doença que está a evoluir rapidamente a nível na África. E um dos meios que nós encontramos para a prevenção é usando esta máscara, visto que a doença contamina-se através de algumas respirações, da tosse, como dizem, através de tosse. Então, para evitarmos que tenhamos a doença, esta é uma das prevenções que adotamos. Comprei para prevenir. Prevenir do quê? Essa doença que está sendo dita com as pessoas aí, claro. Ok, mas daquilo que acompanhou, o que se deve fazer, mesmo antes de contrair a doença, o que deve se fazer para evitar essa doença, embora que já tenha máscara? Ouço muita coisa a dizer que para se proteger é preciso lavar as mãos, e se não tiver o quê? Lavar as mãos com álcool, uma coisa parecida, e também essas máscaras também se protegendo, as luvas, e daí. Ajudar. Estou a comprar 15 meticais, estou a vender 20 meticais, meu lucro 5 meticais. Por exemplo, agora vendeste quantas desde que amanheceu? Já vendi 10 máscaras. E isso avalia, além também ajuda as pessoas. E onde é que adquire a máscara? Adquira. Onde é que compra? Aqui perto daqui. Os mercados dos belenenses, Matadouro e Central, são alguns dos principais pontos de maior aglomeração de pessoas. Aqui, os vendedores afirmam dominar as medidas alimentares de prevenção. De facto, além de usar máscara, tem outras medidas que podemos usar para evitar essa doença. Por exemplo, uma das formas de evitar o coronavírus, podemos lavar as mãos antes ou depois de pegarmos alimento. Não só, também podemos evitar abraçar o nosso próximo ou
dar a mão, apertar as mãos, isso quer dizer? Não, para o meu lado, pode ser em casa também uso. Sim, sim. Também usar máscara, né? E é possível uma pessoa aparecer aqui comprar comigo enquanto que tem, quando que eu não pus máscara, é possível contaminar nisso. Hã? É que o problema é que também o nosso governo ainda não iniciou, podemos usar máscara. Às vezes ele disse que é para ainda nada, não pode usar máscara. Para o conhecimento recebi hoje também aqui. Dizer que no nosso país já entrou isso. Daqui em diante eu posso comprar uma máscara e evitar as coisas como é que é, né? Os comerciantes dizem estar atentos para acompanhar a evolução da doença. O secretário de Estado da província de Nampula, que esta segunda-feira visitou as instalações do Serviço Nacional de Investigação Criminal, recomendou uma maior proatividade das instituições nas ações que visam combate à criminalidade neste ponto do país. A visita esteve inserida no plano de atividades que visam o reforço da capacidade operativa daquela instituição do Estado. Na ocasião, o secretário de Estado percorreu os diferentes setores que compõem a instituição, onde foi recebendo explicações detalhadas sobre o funcionamento e as diferentes etapas que consubstanciam a investigação de casos criminais, visando contribuir na produção de provas que possam conduzir à responsabilização dos implicados. No final da visita e numa breve interação com a comunicação social, o secretário de Estado mostrou-se bastante sensibilizado com o trabalho desenvolvido por aquela instituição e destacou o empenho dos seus técnicos nas atividades de investigação dos crimes que ocorrem na sociedade. Daquilo que nós fomos acompanhando, saímos daqui encorajados em relação ao trabalho que a instituição está a fazer. Saímos encorajados, sobretudo porque sentimos um alto nível de cometimento dos funcionários, um alto nível de cometimento dos técnicos em relação à missão que têm. É verdade que daquilo que encontramos, o contexto e as condições de trabalho ainda devem ser melhoradas. Há muito trabalho ainda por fazer, passar repetição. Há muito de equipamento que se deve dar aos técnicos para poderem melhor traduzir o seu trabalho. Apesar das dificuldades constatadas durante a interação com os técnicos da instituição, Mete Gondola recomendou o maior empenho de todos na implementação de medidas que visam o esclarecimento e a responsabilização dos implicados que se envolvem em práticas criminais. Sentimos que no dia a dia, sobretudo no levantamento do quadro geral dentro dos crimes que são realizados, sem uma e outra coisa, assistimos às deficiências que por vezes temos nos processos que são constituídos. Mas o sentido de responsabilidade, a motivação, sobretudo, e o foco no trabalho é algo que nos deixa mais encorajados em relação ao funcionamento da instituição. Nós vamos trabalhar ao nosso nível para ver se conseguimos encontrar resposta e melhores condições de trabalho, que é para podermos estar em melhores condições de exigir que tenhamos algo mais com melhores resultados e algo que nos ajude cada vez mais no combate ao crime ao nível da nossa província. O secretário de Estado garantiu que vai estabelecer contactos com parceiros e outros organismos do Estado no sentido de encontrar soluções viáveis para a concretização dos desafios do Serviço Nacional de Investigação Criminal nas ações tendentes a combater o crime na sociedade. Farmácias privadas da cidade de Nampula garantem haver estoques suficientes para responder às necessidades da população numa altura em que o mundo registra milhares de óbitos por coronavírus. As luvas, máscaras, álcool desinfetante, gel e vitamina C fazem parte dos principais produtos de prevenção do Covid-19. Aliás, são igualmente os mais procurados nas farmácias nos últimos dias. E com este assunto temos recebido pouca quantidade. Também eles não podiam ter feito um armazenamento maior para a entrega do material e não esperavam que isto fosse acontecer. Então o que é que eles estão a tentar fazer? Estão a tentar dividir em certas empresas o material. E é o que está a acontecer diariamente. Estão a ligar-nos, estão-nos a dizer que temos estoque tanto, vamos dividir em cada farmácia para podermos fornecer a todos os nossos clientes.
Mas aqui nesta farmácia onde estamos... Ainda temos um estoque suficiente para ajudar e fornecer aos nossos clientes para que eles estejam protegidos, que é uma doença que exige muita cautela, muita atenção e cuidem-se. E sempre se prevenir, porque não se sabe, sempre desinfetar as mãos, usar máscara nos lugares públicos, como nas farmácias ou nos mercados, para prevenir. Para os nossos entrevistados, os preços continuam estáveis, até porque a ideia não é de obter mais lucros, mas sim juntar-se ao mundo para combater esta situação calamitosa. A mensagem que eu mando é cuidarem-se, tentarem ficar em casa o máximo possível, tentarem ter os mantimentos, tentarem ter todos os medicamentos necessitados para alguma emergência estarem a tomá-los. Estamos a tentar gerir os preços. As importadoras até agora não subiram os preços, só que está a haver muita ruptura do estoque do gel de mão e o álcool puro, de 70%. Está a haver muita falta. Então nós não estamos a conseguir receber para poder fornecer aos nossos clientes. O gel que tínhamos é o que restou-nos em estoque, é o que estamos a tentar vender. O remanescente são pessoas que estão a tentar vender fora do mercado da importação, vender para nós, mas nós não podemos comprar porque não têm faturas e não têm condições para nos fornecer. Sim, as quantidades que nós temos são suficientes, mas no momento não temos álcool, só temos sabão como antisséptico. Sim, serve para desinfetar as mãos e como outras coisas também. Nas farmácias, os vendedores e os respectivos clientes já andam protegidos com as máscaras. É tudo por hoje. Boa noite. Fique bem. A continuação de uma excelente noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.